da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, e a TV Mundo Maior está nascendo aí. Não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Estamos de volta com o Mundo Maior em Debate. Essa noite estamos conversando de umbral e vales do sofrimento. Eu vou fazer um convite a você. Você vê, nós estamos levando essa informação de qualidade, que certamente é uma informação que salva vidas e que leva paz, consolo, esperança para as criaturas. Isso só é possível graças a um clube, o Clube Amigos da Boa Nova, né? Este é o clube que mantém todas as ações da Fundação Espírita André Luiz, especialmente no campo da divulgação, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, se você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38 ou amigosdaboanova.com.br, se associe, você passa a gozar de uma série de benefícios, descontos na aquisição de produtos da Mundo Maior, dos eventos patrocinados pela Fundação Espírita André Luiz e outros tantos. Mas o principal benefício que você vai experimentar é saber que você está auxiliando a doutrina dos espíritos de forma racional a chegar ao maior número de pessoas, para que tenhamos finalmente este nosso planeta caminhando a tempos de mais paz e mais luz. Hildo, eu vi que você estava incomodado ali na palmada educativa. Concorda, discorda, é um caminho? O que você acha? Quando a gente recorre ao elemento da violência, ele sempre está associado à ideia de você não ter autoridade diante daquela situação. Eu costumo orientar os pais que me procuram num contexto clínico, sinalizando para eles que uma parede não tem boca e a criança respeita, né? Porque a parede é uma figura de autoridade. Então, a partir do momento que esses pais se colocam diante da criança, enquanto uma figura de autoridade, e dão para ela uma orientação organizada, consciente, sobretudo ali entre os 2, 4 anos, que é a época da birra. A criança faz birra porque ela precisa se autoafirmar. É natural isso. Nenhuma criança faz birra para protestar, para contestar os pais. É parte do desenvolvimento de todo ser humano. Muitas vezes os pais se perdem nessa fase especial, depois vem a reedição na adolescência, como é que você lida com isso. Então você ter uma coerência enquanto uma linha de autoridade. A autoridade, que é a autoridade mesmo, ela é de ordem moral, né? Então nós, como pais e educadores, precisamos nos rever nesse sentido. Porque quando você encontra uma figura dessa, naturalmente nós as reverenciamos. Marcos, estamos no mês do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Geralmente as religiões, especialmente aquelas da árvore judaico-cristã, elas outorgaram aos suicidas a pior de todas as punições espirituais, né? Por exemplo, os seus corpos sequer podiam ser enterrados no cemitério. Acabavam tendo destino nas adjacências do mesmo. Um sacerdote, por exemplo, também não podia realizar uma cerimônia, né? E, lamentavelmente, isso não fez com que as pessoas deixassem de se matar. Alguns médiuns brasileiros, de sua parte, nos trouxeram os relatos assustadores do que se dá com suicidas na vida espiritual, chegando até a descrever o chamado Vale dos Suicidas, local físico e de inenarrável sofrimento. Descrevem ainda as futuras encarnações daqueles que se mataram, né? Geralmente passando por deficiências intelectuais e físicas gravíssimas, o que também não nos parece eficiente para evitar que as pessoas se matem. Até porque eu, por exemplo, já fiquei sabendo de um expositor de doutrina espírita que foi ao centro, deu a sua aula, né, foi para casa e se matou. Na sua opinião, o Deus soberanamente justo e bom, descrito em O Livro dos Espíritos, melhor dizendo, condena suicidas a sofrimentos tão terríveis?
Olha, não posso falar por Deus nem pela doutrina, né? Mas a minha crença e a minha opinião é que não. Primeiro se diz assim, ó, um vale de suicidas é para onde são levados aqueles que tiram a própria vida. Eu não acredito num Deus ou num espíritos superiores que levem alguém a algum lugar. As pessoas vão para lugares para os quais elas têm afinidades. Aí você vai dizer, bom, você pode chegar na espiritualidade e encontrar no mesmo lugar um monte de espíritos que se suicidaram, estavam juntos. Pode ser? Eu acredito que sim. Acredito que por afinidade eles se encontram. Eu falo isso baseado na minha experiência material. Tem lugares aqui na Terra, próximos de nós, que eu acho que são verdadeiros umbrais. Por exemplo, eu vou citar, para mim, eu não suportaria estar num baile funk. Aquela batida repetitiva, a música alta, Cracolândia, as músicas que são pornográficas e o pessoal lá pulando, às vezes tem traficantes no meio. Bom, mas as pessoas que estão lá não foram levadas, elas foram espontaneamente para aqueles lugares e elas estão realmente se divertindo. Para mim não serviria, mas para outras pessoas os lugares que eu posso frequentar podem ser muito chato, muito monótono, né? Então eu acho que as pessoas se reúnem e os espíritos idem por afinidades. Então pode ser que se reúnem ali, né? Dizer que todo conhecimento não impede o suicídio, realmente, né? Acho que cognição é um dos aspectos que não protege do suicídio. Rede social, muitos protege. Você saber que, o saber ou achar ou acreditar que você vai ter um destino péssimo, não funciona. Por quê? Porque o suicida muitas vezes é um ato de impulso. No impulso você não pensa, você não está ciente do que você está fazendo. Tem uma história muito interessante de um americano, ele faz palestras hoje em prevenção do suicídio. E aí ele sempre pensou em se matar e ele queria se matar na Golden Gate, né, que é um lugar... que é um bom gosto. A altura. Sim, mas assim, acontecem muitos suicídios lá, né? Uma coisa leva a outra. Aliás, aí, já vários apareceram no cinema, né? E aí ele foi na ponte, deu aquele impulso e se jogou. Mas assim que ele se viu sem nada segurando, que porcaria que eu fui fazer, né? Ele, assim, quase que imediatamente quando ele estava caindo, ele se arrependeu. E por algum motivo ele sobreviveu, e sobreviveu sem sequelas. E hoje ele passa a vida dando palestra, dizendo, olha, eu pulei, mas logo no ar eu me arrependi. Então isso é bem possível. E aí ele tinha os conhecimentos, talvez, ou não. É interessante esse tipo de comunicação. Você dividir a experiência, dividir conhecimento, mas não necessariamente isso é algo que impeça, né? Nós temos muitas participações aqui pela live do Facebook, pessoas de Santa Maria, do interior de São Paulo. Gente, manda seu comentário, manda sua pergunta. Você tem alguma dúvida aí sobre umbral, Vale dos Suicidas? E, André, aproveitando sobre o assunto do suicídio, nós temos um comentário aqui, na verdade não é uma pergunta, mas uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade, que ela diz o seguinte, ela não quis se identificar, tá? Ela diz, tenho pensamentos suicidas desde a adolescência, e a visão espírita do famoso Vale dos Suicidas me deixava ainda mais ansiosa. Eu só tenho um jeito de sair dessa situação, que é buscar pelo conhecimento. Mas aí a gente vai entender uma coisa, o conhecimento por si só, ele informa, mas não forma. Você forma quando você junta o conhecimento com o sentimento. Então eu estou passando por uma leitura, por um texto, por uma palestra, por um programa como esse nosso, então eu preciso me recolher e juntar essa informação que está chegando na nossa ouvinte agora, e ela precisa, lá no cantinho do quarto, da cama, no momento dela, juntar com o sentimento, para entender por que essa ideação suicida frequenta esse campo mental dela o tempo todo. Se eu faço isso, eu entendo, eu descubro o que eu quero efetivamente matar. Eu identifico o que há de ruim em mim, o que há de reprovável nessa minha conduta inconsciente e que eu quero eliminar. Porque todos nós temos isso. Nós voltamos aqui para lapidar arestas. Se a aresta não aparece, como é que você limpa? Né? Como é que você lapida? Então, não é ruim esse mecanismo.
O ruim é você não saber dialogar com ele, não identificar aquilo que deve ser removido. Na expectativa de remover a dor, não fazendo essa conversa, a pessoa remove a oportunidade da vida. Ô Marcos, para que nós possamos ser práticos, né? Que tipo de orientações a gente pode dar para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo e está sofrendo, ou tem alguém do seu núcleo que está sofrendo com essa ideação de suicídio, aonde ela pode buscar ajudas, buscar o socorro, que tipo de instrumentos ela pode se valer para vencer essa situação tão difícil? Bom, acho que o mais importante é ela procurar ajuda profissional. No caso, eu acho que um psiquiatra sabe lidar com essa situação e indicar aquilo que é mais apropriado, porque não existe só uma causa, não existe só uma motivação, né? A pessoa que tem uma ideação suicida, cada uma é única e vai ter dentro do seu universo, né, alguma questão que é difícil ela não saber exatamente quais são as razões. Na verdade, é uma desesperança, é uma insatisfação, é frustração. Quando se fala do Vale dos Suicidas e diz, bom, isso tem um poder de você, a pessoa achar que não vai fazer por conta disso, acho que se tiver muito pouco ou não tem. Mas tem um outro lado da doutrina espírita que eu acho que é fundamental. O espiritismo prega que o corpo é só uma vestimenta. É o espírito e esse vai sobreviver, esse é imortal. Sim. Então, quem estudou o espiritismo tem uma consciência de dizer, olha, você não vai resolver o seu problema matando o corpo. Tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você está reclamando, toda a tua insatisfação vai continuar com você, com menos chances ainda de você poder resolver os seus problemas. Então, porque está no espírito, porque toda a tua consciência vai junto, todo o teu passado vai junto. E você vai deixar de ter essas ligações que você tem hoje para poder resolver os problemas. Eu acho que isso realmente funciona. Né? Você fala, bom, não vai adiantar eu matar o corpo. A pessoa que mandou a mensagem, ela não se identificou, né? Mas vamos falar um pouquinho ao coração dessa pessoa. Eu tive a bênção, vou trazer um depoimento pessoal. Eu tive a bênção de passar pela depressão durante 7 anos, né? Aprendi bastante com isso. Por que eu chamo de bênção? Porque eu tive a oportunidade de me conhecer nesse percurso e aprender bastante com isso. Mas às vezes, este chamado para o suicídio, quem está numa depressão muito acentuada, ele é quase irresistível, né? E uma coisa que a mim foi muito significativo, foi muito positivo para que eu conseguisse aguentar os piores dias, é o lema dos Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje. Tá ruim, tá difícil, o céu tá negro, você não tá aguentando. Aguenta só por hoje. Aguenta só por hoje. Amanhã é um outro dia. Amanhã pode ser que a fonte de todos os problemas de hoje não persista, ou pelo menos persista de uma forma que você encontre a saída dessa situação. Não desiste não, só por hoje. Nós vamos para um breve intervalo. O Mundo Maior em Debate dessa noite tratando de umbral e vales de sofrimento. TV Mundo Maior, levando a vida até você. A gente já volta.